Graça e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a este culto de adoração ao Senhor, a esse momento solene ao qual o Senhor escolheu para nós nos reunirmos aqui. Então, nesse momento, eu já convido você, para você curvar a sua cabeça, para você aquebrantar o seu coração e direcionar ao Senhor nesse momento. Então, eu quero que você, por favor, baixe sua cabeça e nós iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela condução do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos comprou com alto preço e nos trouxe, ó Pai, para perto da tua maravilhosa luz. Por favor, Senhor, toma a direção deste culto, toma a direção da nossa vida. Aquebranta-nos a cada momento para que a nossa adoração seja sempre sincera diante do Senhor. Por isso nós queremos sim glorificar ao teu santo nome, Pai. Queremos pedir ao Deus que teu Espírito nos conduza nesta manhã, para em todo o tempo nós engrandecermos o teu santo nome. Por favor, Senhor, visita os nossos corações, visita os nossos familiares. É essa oração, ó Deus, que nós te fazemos e oramos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém? Vamos, nesse momento, abrir a palavra do nosso Deus, para nós fazermos essa breve reflexão acerca do que o Senhor fala conosco no Salmo de número 112. Você pode abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor, Salmo de número 112. Eu estarei lendo, os irmãos acompanham, para que a gente possa ter o discernimento e entender a palavra do nosso Deus. O texto diz assim, queridos irmãos, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizará das más notícias. O seu coração é firme, confia no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dar aos pobres. A sua justiça permanece para sempre e o seu poder será exaltado em glória. O perverso vê isso e se envairece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos, esses desejos perecerá. Assim diz a palavra do Senhor. Esse é um salmo que o Senhor nos convida a olharmos para o futuro de cada um de nós, quando realmente nós estamos com as nossas vidas entregues nas mãos do Senhor. É uma prosperidade, a nossa casa será próspera, nossa vida será uma vida de alegria perante o Senhor, porque diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, uma vida de alegria. Por isso, eu desejo do fundo do meu coração que cada vez mais, eu e você, meu irmão e minha irmã, nós venhamos tomar essa palavra do nosso Deus no nosso coração e que possamos prosseguir sempre em obediência e temor ao nosso Deus, em nome de Jesus. Agora nós vamos adorar e louvar ao Senhor com muita alegria e com muito entusiasmo. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a sua face e quer viver para
a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar, me tocar, me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar, o amor. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a sua glória inundando meu ser. Vou levantar, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Louvado seja o Senhor. Esse é mais um momento solene, queridos irmãos, onde convido os irmãos a abrirem novamente o coração para esse momento, ao qual nós estamos aqui na casa do Senhor, e esse é o momento de dízimos e ofertas. Esse é o momento que você vai vir até o altar do Senhor e vai dedicar o dízimos e ofertas ao qual o Senhor nos convida. E isso está na palavra do nosso Deus, lá em 2 Coríntios 9, o verso 7. O Senhor nos convida a nos dedicarmos, a nos doarmos de uma certa forma. E está escrito aqui nesse texto, que é 2 Coríntios 9, 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então venha nesse momento dedicar a sua vida, venha dedicar essa oferta no altar do Senhor com muita alegria. Não pela necessidade, mas porque você de livre e espontânea vontade está vindo dedicar esse momento ao Senhor.
O QR Code vai estar aí na tela, você pode direcionar o seu smart, o seu celular, para também fazer parte desse momento tão precioso, que é o momento de dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Nesse momento eu quero orar também com vocês. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pela oferta que os irmãos trouxeram até o altar do Senhor, pela dedicação dos irmãos, compreendendo a provisão que vem de Deus para as nossas vidas. E também quero falar dos nossos irmãos que fizeram aniversário essa semana, que é bênção do Senhor, sabemos que mais um ano o Senhor acrescenta em nossa vida, então quero orar também por vocês, que completou mais um ano de vida, completou mais essa primavera perante o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá, primeiramente de estar cada vez mais diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Pai Santo. Também nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trazermos aqui dízimos e ofertas. Isso é prova de fidelidade, Senhor. Sabemos que a tua fidelidade, ela dura para sempre. E suplicamos ao Senhor que nos ensine a cada vez mais a também sermos fiéis ao Senhor. E esse é um momento que demonstramos a fidelidade ao Senhor, dedicando dízimos e ofertas na tua casa. Por isso, Pai, continua abençoando o teu povo. Continua, ó Deus, derramando a provisão em cada lar, em cada família. Senhor, abrindo as portas de emprego para aquelas pessoas que ainda não têm um emprego fixo, ó Deus. Por favor, Pai, derrama a tua bênção. Também suplicamos ao Senhor pelos nossos irmãos que estão aniversariando, que estão completando mais um ano de vida. Também os irmãos que possam estar completando anos de vida em matrimônio, os casais. Deus abençoa a cada um deles. Que a tua bênção cada vez mais, ó Deus, possa conduzir a vida de cada um deles, que faça parte da vida deles. Ó Deus, nós sabemos que na tua palavra está escrito que as bênçãos do Senhor nos seguirão quando nós pararmos para ouvir a tua palavra e obedecer aos teus mandamentos. Por favor, Senhor, coloca isso no nosso coração. Te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar.
jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Graça e paz, queridos irmãos. É muito bom estarmos reunidos aqui hoje, nesse domingo, tendo a oportunidade de reunir pessoas de diferentes lugares, em diversas situações e ocasiões. Mas nós esperamos que você possa aproveitar esse momento de uma forma grandiosa, adorando a Deus em família, tendo comunhão com seus irmãos, mas relembrando como é bom estar na casa do Senhor. A palavra de Deus, que tem sido para nós um tempo de reflexão e uma oportunidade de sermos abençoados e confrontados através do livro de Ageu, hoje, nos ajuda a perceber algo muito especial, que é uma coisa que buscamos muito, que são as bênçãos de Deus. Então, o tema para a mensagem de hoje tem tudo a ver com isso e é o que nós chamamos de a bênção sobre Israel. É algo que é muito específico no texto, mas é uma realidade o fato de que nós, como povo de Deus, somos um povo de Deus abençoado por Deus. Durante a celebração desses 71 anos da nossa igreja, tenho lido o livro de Ageu com uma igreja, especialmente no mês de fevereiro, e nós temos sido convidados a consagrar as nossas vidas a Deus. Eu quero convidar você para ler esse texto, hoje a partir do capítulo 2, os versos de 10 em diante. E é um texto onde fala da repreensão, da infidelidade do povo, mas ele termina destacando a bênção de Deus. Acompanhe comigo o texto, Ageu, capítulo de número 2, os versos 10 em diante. Ao 24º dia do mês, 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha a um lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos farei, ou vos feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês, 9º, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Verso 20 diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá.
Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu convido sempre você para esse momento no qual a gente depende de Deus. Então eu convido você a orar e pedir a graça de Deus para esse momento. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez, tua misericórdia sobre nós. Esse é um texto tão importante, tão precioso na história do povo de Deus e como ele nos confronta também hoje. Nesse encontro de diferentes situações agora, cada família em um lugar, nós pedimos que o teu Espírito alcance todos nós. Que o Senhor, por sua palavra, nos dê a porção de entendimento que precisamos para hoje. Então oramos e isto fazemos em nome de Jesus. Amém. É fato que nós somos o povo de Deus abençoado. Abençoado pela obra perfeita de Jesus e porque podemos lembrar da história da igreja nos seus 71 anos e entender que se não fosse a bênção do Senhor, não estaríamos aqui. Nós temos lido o profeta Ageu como um chamado a priorizar Deus. E nós temos aprendido que constantes esforços, eles são inúteis se Deus não é a prioridade. No capítulo 1, nós somos chamados a nos voltar para Deus. Suba ao monte, traga madeira e edifiquem a casa do Senhor. Foi um chamado para que o povo deixasse de ocupar-se com suas casas, com suas causas e com suas coisas e pudessem se voltar prioritariamente para Deus. Isso faz toda a diferença. Em consequência, a negligência de Israel, os céus foram cerrados, a terra não deu seu fruto e Deus não abençoou o trabalho das mãos. Mas em resposta ao arrependimento, o Senhor declarou novamente, eu estou com vocês. E é de onde vem a bênção de Deus sobre nossas vidas. No início do capítulo 2, o Senhor traz aqui um encorajamento sobre o futuro. Então ele diz, quem entre vocês viu a glória do primeiro templo? E agora, o que vocês estão vendo? Ainda no capítulo 2, no início, ele diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Agora, nesse momento final do texto, ele vai completar essa narrativa profética falando sobre a bênção que ele dará a Israel. E eu separei aqui algumas coisas interessantes para compartilhar com você a respeito dessa bênção. E eu separei 3 coisas essenciais sobre essa bênção de Deus a Israel, que eu acredito que tem tudo a ver com a nossa realidade de Sinai, com a sua realidade como servo de Deus, com a minha realidade como líder, com esse tempo, com o século 21, com o mundo de hoje, quando queremos ser abençoados por Deus. Então, quais são essas 3 coisas? Primeiro, eu chamei de a bênção, ela é antecedida pela purificação. Vamos focar na grande mensagem, a bênção de Deus sobre Israel. 3 coisas distintas que nos ajudam a entender como essa bênção de Deus se manifesta. A primeira delas é essa, a bênção é antecedida pela purificação. O que significa isso? Deus manda o profeta perguntar aos sacerdotes se uma pessoa vai oferecer sacrifício e o sacrifício encostou uma coisa na outra, está impuro ou está puro? O sacerdote diz, está contaminado. Se uma pessoa vai oferecer sacrifício e ela teve contato com o defunto, isso está puro ou impuro? O sacerdote diz, está impuro.
Então, nesse momento, Ageu diz, pois assim é Israel. Tudo que Israel está colocando a mão está impuro. Vejam, o texto vai falar sobre a bênção de Deus, mas essa bênção é antecedida por essa purificação. O Senhor diz que tudo que Israel está fazendo está contaminado. Mas Deus vai purificar Israel e a bênção virá sobre esta comunidade que teve a disposição de obedecer a Deus. E quando obedece a Deus, tudo que ela faz não fica contaminado. Então é a purificação que antecede essas bênçãos. Isso, é claro, é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para o Novo Testamento, para os nossos dias. O desafio de que nós devemos servir ao nosso Deus com mãos limpas. A consequência dos céus cerrados, da terra que não dá o fruto, é porque Deus não era a prioridade. Mas quando Deus se torna a prioridade, o Senhor diz, desde o dia em que vocês começaram a levantar pedra, uma pedra sobre a outra, isso está contaminado. Quando há purificação, cada pedra nova levantada, o Senhor diz, eu vos abençoarei. Então, o chamado aqui é um chamado à santificação. É um chamado a alinhar o coração a Deus. E como consequência, tudo que Israel faz através de suas mãos será abençoado por Deus. O Senhor disse, a partir de hoje, não vai ser mais assim. A partir de hoje não vai estar contaminado. A partir de hoje, ele disse, eu vos abençoarei. O que antecede a bênção de Deus sobre Israel é a purificação. Nós temos o ensinamento de Jesus. Ele diz aos seus discípulos, eu me santifico por vós. Ele diz que se santificou por causa dos seus discípulos. O nosso Deus é um Deus santo e nos convida a uma vida limpa. O que contamina as nossas vidas é quando Deus não é nossa prioridade. Quero convidar você hoje a fazer um exercício de qual é a área, a coisa, qual é a situação, qual é o evento ou a circunstância que desvia a sua atenção de Deus como prioridade. Então, o que antecede a bênção de Israel é a purificação. Segunda coisa, a bênção ela é inaugurada pelo decreto do Senhor. É uma declaração de Deus. Ele diz assim, a partir de hoje, eu vos abençoarei. Se em um primeiro momento ele usa Ageu para perguntar aos sacerdotes se está impuro ou se está puro, e os sacerdotes eles chegam à conclusão de que está impuro, e Ageu então faz uma conclusão geral sobre o povo, dizendo, pois assim é Israel. Quando servem, servem com mãos impuras. A purificação antecede a bênção de Deus. Mas agora é um decreto de Deus que inaugura. O texto usa uma expressão que eu gosto muito, que é uma expressão hebraica, que é Yom, que é hoje, ou Hayom, que é o dia. O Senhor diz assim, a partir de hoje eu vos abençoarei. Isso é um decreto. Onde isso se manifestar, em que momento nos céus o Senhor declarar algo sobre a sua vida, isso é uma realidade. Isso mostra que o povo estava construindo de um jeito que não agradava a Deus, mas até aquele momento, quando Deus diz que a partir daquela hora eles serão abençoados, eles serão abençoados. Se antes eles vinham procurando 50 e só achava 20, foi o que o Senhor disse, a partir daquele momento eles serão abençoados. Há um decreto de Deus, há uma ordem de Deus. Tal como na criação, e disse Deus, haja luz e houve luz. Não tem coisa mais maravilhosa você caminhar não por um decreto político,
não por uma ordem de governo. Vejam, às vezes na sociedade, a gente percebe taxas de juros que baixam, mas até aquele efeito ser sentido na sociedade, na vida da pessoa que tem seu pequeno recurso, é uma distância muito grande. Esse texto diz que Deus declara, a partir de hoje, eu vou abençoar Israel. É instantâneo, é uma ordem de Deus. Então mostra que a partir daquele momento, tudo que Israel começou a edificar estava abençoado por Deus. Essas duas coisas mostram a grandeza da bênção de Deus sobre Israel. A primeira, a bênção é antecedida pela purificação. A segunda, ela é inaugurada pelo decreto de Deus. A terceira coisa que eu posso dizer é que a bênção ela é prometida às futuras gerações. O texto diz que Zorobabel foi alguém que Deus declarou que a partir daquele momento ele está sendo escolhido como o seu servo. Olhe a declaração no texto. Ela é bem direta a respeito de Zorobabel. Diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso tem a ver com aquela geração, mas com as futuras gerações. Nós estamos olhando na história para um momento logo após o exílio. E Zorobabel significa aquele que foi escolhido por Deus para servir. Aquele que foi eleito por Deus. O Senhor diz, eu farei de você como um anel de selar. O anel de selar era o anel que selava a correspondência. Era o anel de autoridade. É o anel de governo. É o anel de liderança. Então, para onde a bênção de Deus aponta, nesse contexto final desta passagem? Para o governo nas futuras gerações. Se juntarmos essas três coisas, podemos dizer que a bênção de Israel é uma bênção que me confronta com o meu passado e apaga o meu passado. Em Cristo Jesus, Deus me abençoou, Deus abençoou você, apagando o meu passado de pecado. Em Cristo Jesus, Ele opera de maneira extraordinária, porque Ele me convida à purificação. Ele tirou-me da lama e tirou a lama de mim. Então Ele me trouxe para esse lugar, onde eu, purificado, sou abençoado por Deus no presente. Olha, é importante, quando eu leio o livro de Jonas, e Jonas é um profeta fujão, desobediente, de maneira que todo mundo que investe em Jonas está fadado a afundar como ele. O pastor Juscelino Mício certa vez disse, quando você investe num projeto que Deus está punindo, você vai ser punido junto. De maneira que o inverso é verdade também. Quando você está com alguém que Deus abençoou, é o que está escrito em Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem. O Senhor deu uma ordem. O Senhor disse, a partir de hoje, eu vou abençoar o trabalho que vocês fizerem. Quando pensamos sobre a bênção de Deus sobre nossos dias,
devemos entender que essa bênção se estende também para a nossa igreja, para a nossa família, para nossos filhos, para os nossos negócios, para tudo o que nós fazemos. É uma manifestação da graça de Deus naquilo que a gente empreende, na maneira como influenciamos as pessoas, na maneira como nós podemos ser uma bênção de Deus para a vida das pessoas. Eu acredito que todos nós, um dia, nos referimos a alguém que foi tão útil e tão proveitoso ou proveitosa na nossa vida, dizendo assim: você é uma bênção para mim. Você abençoou minha vida. Muitas vezes nós falamos isso para alguém, não é verdade? Mas no reino de Deus, foi para isso que Ele nos fez, para sermos um instrumento e um canal de bênção. O que está errado na história do povo de Deus em Ageu? Deus não era a prioridade. Como termina o livro? Termina com a eleição de Zorobabel como servo, como aquele que governa, como aquele que é abençoado por Deus, com uma nação abençoada por Deus, por um poderoso e simples movimento. Deus é novamente prioridade para o povo. Nesta manhã eu quero convidar você a ser uma bênção de Deus na nossa igreja, a ser uma bênção de Deus em Salvador, uma bênção de Deus na sua família, uma bênção de Deus na sua universidade, no seu trabalho, nas suas redes sociais, uma bênção de Deus nos seus negócios, mas uma bênção que é fruto de Deus ocupa um lugar central na sua vida. E tudo que você toca, pensa, imagina, tudo que você se envolve, tem uma graça divina que flui através disso. Basta apenas uma ordem de Deus. Não expectativa humana, não esforço humano, basta uma ordem de Deus. Nós oramos nessa manhã para que você seja usado por Deus, para que você seja usada por Deus nas ocasiões que estão por vir. E haja graça de Deus no seu olhar, haja graça de Deus no seu abraço, haja graça de Deus no seu comentário, haja graça de Deus na sua fala, no seu discurso, na sua vez de voz, na sua oportunidade de declarar, que haja uma graça de Deus. E isso surpreenda o mundo que está à sua volta. O povo de Deus não é abençoado porque as pessoas podem contemplar suas riquezas, mas porque o reino de Deus se move a favor daqueles que são fiéis. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida, abençoar a nossa igreja e agradecer por esse tempo que nós temos vivido nos 71 anos de uma história que começou pequena e tem se tornado algo tão grande. Você pode orar nesse instante? Amado Deus, mais uma vez pedimos a tua misericórdia sobre nós. Pedimos a bênção do Senhor sobre o trabalho de nossas mãos. São centenas de mãos, corações, mentes. A família Sinai se estendeu para um número muito grande desde os primeiros anos daqueles bravos irmãos que começaram essa história. De lá para cá, certamente muitos dos que abraçaram a fé aqui, alguns deles também se distraíram com suas causas, com suas coisas, ou mesmo com o seu corre-corre para construir sua vida luxuosa. Mas Ageu nos chama a esse lugar onde a verdadeira festa é agradar a Deus. Então pedimos que o Senhor nos ensine como devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Como podemos priorizar o Senhor em tudo em nossas vidas. Para que através de nossa vida, algo divino seja experimentado no mundo. Seja em palavras simples, em gestos simples, em atitudes simples,
ou sejam em grandes eventos e em grandes momentos a que somos submetidos. Usa, meu Senhor, cada pessoa, do mais simples ao que tem mais responsabilidade. Usa cada pessoa da nossa família para causar um impacto de Deus em nossa cidade, especialmente nesse ano, quando oramos por um coração igual ao de Jesus. Usa com sabedoria cada líder na nossa igreja, para que seja uma bênção de Deus por onde passa. E as pessoas possam inconfundivelmente dizer: você é uma bênção, você é abençoado, você é abençoada de Deus. Que isto seja uma realidade tão poderosa, que a nossa cidade sinta o impacto da bênção de Deus através da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, por estas famílias reunidas e por esse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está participando conosco. Certamente haverá outras oportunidades de nós compartilharmos, mas no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos juntos presencialmente, celebrando a vida de Deus através do ajuntamento da família Sinai. Deus abençoe a todos. Vamos adorar ao Senhor juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Declare: és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.
que tem.